E continuando os escritos de Paulo, depois que nós vimos o evangelho que Paulo pregava, né, que está bem claro na Epístola aos Romanos, a gente vai ver que tem quatro livros, né, quatro epístolas de Paulo que formam o coração da Bíblia. E na verdade, quer dizer, o coração dos seus escritos, mas na verdade é o coração de toda a Bíblia, porque ali revela a coisa mais importante, né, da revelação bíblica, que é a economia de Deus. E então nós vamos ver esses quatro livros. Antes da gente entrar em outros livros do apóstolo Paulo, nós queremos então ver bem esse centro da revelação da economia de Deus, né? E por que isso, né? Eu vou ler aqui um texto que está em 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Então aqui está bem claro, né, que tem o que? Tem a economia de Deus, porque ele fala que não produzem. Se você ficar ensinando outras coisas, você vai se perder em fábulas e genealogias que promovem o que? Discussões do que? Esse serviço de Deus na fé é a economia de Deus na fé, o texto em grego. Então aqui ele está mostrando que ensinar outras coisas traz muito problema. E depois nós vamos ver, né, num dos livros desses quatro aqui, que é o livro de Efésios, a gente vai ver muito claramente a economia de Deus. Porque é um grande problema da igreja em Éfeso, né, ter abandonado, né, a economia de Deus. Então, quais são os quatro livros que compõem esse coração da Bíblia, né? Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Vamos pensar na Bíblia como sendo o corpo todo, né? E você precisa do sangue para regar, né, todos os membros, todos os órgãos desse corpo. E de onde parte esse sangue? Parte do coração. Então, se a gente tiver claro a revelação de Deus dada nesses quatro livros, a Bíblia toda faz muito sentido para nós. Por isso que nós vamos abordar esses quatro livros agora, tá? Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Então nós vamos começar com Gálatas, que foi o livro mais antigo que Paulo escreveu, né, desses quatro, porque Efésios, Colossenses e Filipenses foram escritos quando ele estava na prisão. Aí ele deixou muito claro a revelação da economia de Deus. Mas Gálatas aborda a economia de Deus, mas aborda assim de uma forma fundamental. Claro, sem o livro de Efésios, Colossenses e Filipenses, fica muito difícil de entender, né? A gente fica pensando que Gálatas é um livro de Cristo versus religião. Mas quando a gente tem a visão da economia de Deus, a gente percebe que o objetivo de Gálatas é mostrar o que? A filiação, né? O desejo de Deus de tornar-nos filhos de Deus, né? Por isso que Gálatas passa a fazer parte desse grupo, né, relacionado ao coração da Bíblia, né? Aonde que foi escrito o livro de Gálatas? Primeiro, ele foi escrito em 54, né, antes de Cristo, né? Depois de Cristo. Ele foi escrito bem antes da prisão de Paulo, tal. Foi até mesmo quase no início ali do ministério dele, né? Ele já estava na segunda viagem, tal, ele estava em Corinto, né? Quando ele escreveu, né, o livro de Gálatas. E ali, né, ele tinha ficado por um ano e meio em Corinto, e ele viu a situação que estava acontecendo ali nas igrejas da Galácia, de uma certa forma criada por ele mesmo, quando ele levou, né, aquela decisão dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, né, leu, e depois, quando ele sai na segunda viagem com Silas, ele chega a Derbe, Listra, né, que eram cidades da região da Galácia, e ele pega Timóteo como cooperador e ele o circuncisa, né? Isso aí, de uma certa forma, levou uma certa confusão àqueles irmãos. E os irmãos começaram o quê? A
questionar, né, será que só o espírito é suficiente, ou eu tenho que praticar a circuncisão, tenho que voltar à lei? Porque você pegar aquela carta de Atos 15, é como se você tivesse ali duas classes de cristãos, né? Os cristãos, os completos, que seriam os judeus, e aqueles cristãos meia boca, que seriam os gentios, em que eles dão uma recomendação, ó, outra coisa eu não vou pedir, além de vocês fazer isso, aquilo outro, tal. Quer dizer, são determinações que no fim levam a lei da mesma forma, né? Então, tanto é que logo depois que Paulo começa a ler essas cartas, né, em Atos 16, o Espírito impede ele de praticar a obra de evangelização. Mas quando ele larga tudo isso aí, né, e atende o chamado da Macedônia, ele vai para uma região, né, onde ele aprende realmente a fazer as coisas pelo Espírito, né, aí a coisa flui de uma maneira maravilhosa. Então nós vamos ver isso, né, em relação à carta aos Gálatas.